Se deseja apoiar o nosso canal, deixe o seu joinha, se inscreva e compartilhe o conteúdo. O livro perdido de Enki, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre, de Zecharia Sitchin. Introdução. Há cerca de 445 mil anos, astronautas de outro planeta vieram à Terra em busca de ouro. Caindo em um dos mares da Terra, eles desembarcaram e fundaram Eridu, o lar longínquo. Com o passar do tempo, o assentamento inicial se expandiu, tornando-se a missão Terra completa, com um centro de controle de missão, um porto espacial, operações mineradoras e ainda uma estação de passagem em Marte. Com mão de obra insuficiente, os astronautas utilizaram a engenharia genética para criar operários primitivos, o Homo sapiens. O dilúvio, que varreu catastroficamente a Terra, exigiu um novo recomeço. Os astronautas tornaram-se deuses, concedendo à humanidade a civilização e ensinando-a a adorar. Então, cerca de 4.000 anos atrás, tudo o que foi conquistado desmoronou em uma catástrofe nuclear, causada pelos visitantes no curso de suas próprias rivalidades e guerras. O que ocorreu na Terra, e em especial os eventos no princípio da história da humanidade, foram reunidos por Zecharia Sitchin em sua série As Crônicas da Terra, a partir dos textos bíblicos, de tabuletas de argila, mitos antigos e descobertas arqueológicas. Porém, o que houve antes dos acontecimentos na Terra? O que aconteceu em Nibiru, o próprio planeta dos astronautas, que os levou a viajar pelo espaço, o que causou sua necessidade de ouro e levou à criação do homem? Que emoções, rivalidades, crenças morais ou ausência delas motivaram os protagonistas das sagas celestes e espaciais? Que relacionamentos levaram a uma tensão crescente em Nibiru e na Terra? Que conflitos surgiram entre velhos e jovens, entre os que haviam vindo de Nibiru e os que nasceram na Terra? Em que medida isso havia sido determinado pelo destino, cujo registro de acontecimentos passados guarda a chave para o futuro? Não seria auspicioso se um dos protagonistas, testemunha ocular e o único capaz de distinguir entre sorte e destino, registrasse para a posteridade como, onde e o porquê de tudo? O princípio e, quem sabe, o fim? Foi exatamente isso que alguns deles fizeram, e dentre os principais estava o líder que comandou o primeiro grupo de astronautas. Estudiosos e teólogos partilham atualmente a ideia de que os relatos bíblicos da criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do dilúvio e da Torre de Babel se basearam em textos redigidos milênios antes, na Mesopotâmia, principalmente pelos sumérios. Estes, por sua vez, declararam claramente que obtiveram seus conhecimentos por meio de eventos passados, muitos deles de uma época anterior ao início das civilizações e até antes da criação da humanidade, das escrituras dos Anunnakis, aqueles que vieram do céu à terra, os deuses da antiguidade. Como resultado de um século e meio de descobertas arqueológicas nas ruínas das civilizações antigas, em especial no Oriente Próximo, foi descoberto um grande número desses textos primitivos. Os achados revelaram também a extensão dos textos perdidos, os assim chamados livros perdidos, os quais eram também
mencionados nos textos descobertos ou inferidos a partir destes, ou cuja existência é conhecida porque foram catalogados em bibliotecas reais ou dos templos. Algumas vezes, os segredos dos deuses foram parcialmente revelados em histórias épicas, como a Epopeia de Gilgamesh, que revela o debate entre os deuses que levou à decisão de permitir que a humanidade perecesse em meio ao dilúvio. Ou em um texto nomeado Epopeia de Atrahasis, que conta sobre o conflito dos Anunnakis que trabalhavam nas minas de ouro e conduziu à criação de trabalhadores primitivos, os terrestres. De tempos em tempos, os próprios líderes dos astronautas escreviam as composições, às vezes ditando o texto a um escriba, como no chamado The Era Epos, em que os dois deuses responsáveis por desencadear a catástrofe nuclear tentam culpar um ao outro. Outras vezes, o deus agia como o próprio escriba, como no caso do Book of the Secret of Thoth, o deus egípcio do conhecimento, e que o mesmo deus escondeu em uma câmara subterrânea. Quando o Senhor Deus Jeová, segundo a Bíblia, concedeu os mandamentos ao seu povo escolhido, ele primeiramente os escreveu com as próprias mãos em 2 tábuas de pedra, que deu a Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés destruiu essas primeiras tábuas, como resposta ao incidente do bezerro de ouro, as tábuas substituídas foram escritas por ele mesmo, em ambos os lados, enquanto permaneceu no monte durante 40 dias e 40 noites, registrando as palavras do Senhor. Não fosse um relato escrito em um papiro na época do faraó egípcio Khufu a respeito do livro secreto de Thoth, a existência desse livro seria desconhecida. Não fosse pelas narrativas bíblicas do Êxodo e do Deuteronômio, nunca saberíamos sobre as tábuas divinas e seu conteúdo. Tudo se tornaria parte da enigmática coleção dos livros perdidos, cuja existência jamais teria vindo à luz. Não menos doloroso é o fato de que, em alguns casos, só sabíamos da existência de certos textos, mas seus conteúdos permaneçam na escuridão. É o caso do livro das guerras de Yahvé e o livro de Jasher, o livro do justo, mencionado na Bíblia. Em pelo menos 2 instâncias pode-se inferir a existência de livros antigos, textos primitivos, conhecidos pelo narrador bíblico. O capítulo 5 de Gênesis inicia com a afirmação: este é o livro do Toledot de Adão, sendo o termo Toledot comumente traduzido como gerações. Porém, seu significado mais precioso seria registro histórico ou genealógico. A outra instância está no capítulo 6 de Gênesis, no qual os eventos sobre Noé e o dilúvio começam com as seguintes palavras: estas são as Toledot de Noé, de fato, versões parciais de um livro conhecido como o Livro de Adão e Eva. Sobreviveram por milênios nas línguas armênia, eslava, siríaca e etíope, e o Livro de Enoque, um dos chamados livros apócrifos não incluídos na Bíblia canônica. Possui segmentos que são considerados pelos estudiosos fragmentos de um livro bem mais antigo, o Livro de Noé. Um exemplo bastante citado sobre o grande número de livros perdidos é o da famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito, fundada pelo general Ptolomeu após a morte de Alexandre em 323 a.C. Supostamente,
continha mais de 500 mil de volumes, livros inscritos em uma variedade imensa de materiais, como barro, pedra, papiro e pergaminho. Essa grande biblioteca, onde os estudiosos se reuniam para analisar o conhecimento acumulado, foi queimada e destruída nas guerras que ocorreram de 48 a.C. até a conquista árabe em 642 d.C. O que restou de seus tesouros foi uma tradução para o grego dos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, além de fragmentos conservados nos escritos de alguns estudiosos que residiam na biblioteca. É somente assim que sabemos que o rei Ptolomeu II incumbiu, por volta de 270 a.C., um sacerdote egípcio que os gregos chamaram de Maneton, de compilar a história e a pré-história do Egito. Primeiramente, Maneton escreveu que só os deuses reinavam ali, em seguida os semideuses, e finalmente, por volta de 3.100 anos antes de Cristo, iniciavam-se as dinastias dos faraós. Segundo Maneton, os reinados divinos tiveram início 10.000 anos antes do dilúvio e se seguiram por milhares de anos depois disso, tendo seu último período testemunhado batalhas e guerras entre os deuses. Nos domínios asiáticos de Alexandre, em que o reinado caiu nas mãos do general Seleucus e seus sucessores, houve um esforço similar para proporcionar aos sábios gregos registros dos eventos passados. Beroso, um sacerdote dos deuses babilônio, Marduk, com acesso às bibliotecas de tábuas de argila, cujo núcleo era a biblioteca do templo de Harran, atualmente no sudeste da Turquia, escreveu em 3 volumes uma história de deuses e homens, desde 432.000 anos antes do dilúvio, quando os deuses haviam descido dos céus à terra, listando por nomes e duração os reinados dos 10 primeiros comandantes. Beroso relatava que o primeiro líder, vestido como um peixe, chegou à terra pelo mar. Seria ele quem daria civilização à humanidade, e seu nome, transformado para o grego, era Oannes. Combinando muitos detalhes, os 2 sacerdotes relataram assim histórias sobre deuses que vieram do céu para a terra, sobre um tempo que somente os deuses reinavam nela, e também sobre o catastrófico dilúvio. Nos fragmentos conservados em outros escritos contemporâneos, dos 3 volumes, Beroso especificava a existência de escritos anteriores à época da grande enchente, tábuas de pedra que foram escondidas por segurança em uma cidade antiga chamada Sipar, uma das cidades originais fundadas pelos deuses antigos. Apesar de Sipar, assim como outras cidades dos deuses antes do dilúvio, ter sido esmagada e destruída pela grande enchente, uma referência aos escritos pré-diluviano surgiu nos anais do rei assírio Assurbanipal, 668 a 633 a.C., quando os arqueólogos encontraram em meados do século XIX a antiga capital assíria de Nínive, até então conhecida apenas pelo Antigo Testamento. Eles descobriram nas ruínas do palácio de Assurbanipal uma biblioteca com cerca de 25.000 tabuletas de argilas inscritas. Assíduo colecionador de textos antigos, Assurbanipal gabava-se em seus anais: o Deus dos escribas presenteou-me com o dom do conhecimento e de sua arte. Fui iniciado no segredo da escrita.
Consigo ler as tabuletas mais complexas em sumério. Compreendo as palavras enigmáticas nas pedras esculpidas nos dias anteriores ao dilúvio. Sabe-se que a civilização suméria transformou-se no que hoje é o Iraque, quase um milênio antes da época faraônica no Egito, e que ambas foram seguidas pelo Vale do Indo, no subcontinente da Índia. Sabemos também que os sumérios foram os primeiros a escrever os anais e histórias de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, inclusive os hebreus, obtiveram relatos sobre a criação, Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel, e das guerras e os amores dos deuses, refletidos em escritos e recordações dos gregos, hititas, cananeus, persas e indo-europeus. Todos esses escritos antigos atestam que suas fontes foram textos ainda mais antigos, alguns descobertos, vários perdidos. O volume desses escritos antigos é estarrecedor. Não milhares, mas dezenas de milhares de tábuas de argila foram descobertas nas ruínas do antigo Oriente Próximo. Muitas registram aspectos da vida cotidiana, como o salário dos trabalhadores e contratos comerciais. Outras, encontradas principalmente nas bibliotecas de palácios, constituem os anais reais. Outras ainda, descobertas nas ruínas das bibliotecas dos templos ou nas escolas de escribas, constituem um grupo de textos canônicos, uma literatura secreta, escrita na linguagem suméria e traduzida para o acádio, a primeira língua semita, e posteriormente para as outras línguas da antiguidade. E mesmo nesses escritos antigos de quase 6.000 anos, é possível encontrar referências a livros perdidos, textos inscritos em tabuletas de pedra. Dentre os incríveis, dizer afortunados não expressaria completamente o milagre, achados nas ruínas das cidades antigas e suas bibliotecas, estão alguns prismas de argila, em que há escrituras com várias informações sobre os 10 governantes pré-diluvianos e seus 432.000 anos de reinado ao qual Beroso havia se referido. Conhecidas como as listas dos reis sumérios e expostas no Museu Ashmolean, em Oxford, Inglaterra. Suas diversas versões não deixam dúvidas de que os compilados sumérios tiveram acesso ao material comum ou canônico mais antigo. Em conjunto com outros textos igualmente primitivos, descobertos em vários estados de conservação, eles sugerem veementemente que quem registrou originalmente a chegada, tal como os eventos que a precederam e seguiram, foi um daqueles líderes, um participante-chave, uma testemunha. Alguém que testemunhou esses fatos, de fato, um dos principais participantes, foi o líder que aterrissou com o primeiro grupo de astronauta. Na época, seu nome epíteto era E.A., aquele que mora na água. Ele sofreu uma imensa decepção por ter perdido o comando da missão Terra para seu meio-irmão e rival, E.M. Liu, senhor do comando. Uma humilhação pouco amenizada por ter recebido o título de Enki, senhor da terra. Afastado da cidade dos deuses e de seu aeroporto espacial em E.Jin, Éden, para supervisionar a mina de ouro de Ab-Zul, sudoeste da África, Enki, um grande cientista,
notou os hominídeos que habitavam aquelas áreas. E então, quando os Anunnakis que trabalhavam nas minas se amotinaram e disseram: basta! Foi ele quem percebeu que a mão de obra necessária poderia ser obtida acelerando-se a evolução por meio da engenharia genética. E assim surgiu Adão, literalmente aquele que é da terra, terrestre. Sendo híbrido, Adão era incapaz de procriar. Os eventos ecoados em relatos da Bíblia sobre Adão e Eva no Jardim do Éden marcam a segunda manipulação genética de Enki, a qual foram abduzidos os genes cromossômicos necessários para a procriação. E quando a humanidade, proliferando, não saiu da maneira que havia sido prevista, Enki foi contra o plano de seu irmão Enlil de deixar que a humanidade perecesse no dilúvio. Eventos cujo herói foi chamado de Noé na Bíblia e Ziusudra nos antigos textos originais sumérios. Como primogênito de Anu, governante de Nibiru, Ea Enki era versado no passado de seu planeta, Nibiru, e de seus habitantes. Cientista competente, Enki legou as mais importantes aspectos dos conhecimentos avançados dos Anunnakis, especialmente a seus dois filhos, Marduk e Ningshida, que no antigo eram conhecidos respectivamente como os deuses Ra e Thoth. No entanto, ele teve também um papel de extrema importância no compartilhamento com a humanidade de certos aspectos de tal conhecimento avançado, ensinando a indivíduos selecionados os segredos dos deuses. Em pelo menos 2 casos, os iniciados anotaram, como lhes foi instruído, esses ensinamentos divinos como herança da humanidade. Um desses iniciados, chamado Adapa, e provavelmente filho de Enki com uma humana, é conhecido por ter escrito um livro chamado Writing Regarding Time, um dos livros perdidos mais antigos. O outro, Emedurakai, foi possivelmente o protótipo de Enoque bíblico, aquele que subiu ao céu após ter confiado a seus filhos o livro secreto dos deuses, uma versão do qual provavelmente sobreviveu no extra bíblico, livro de Enoque. Mesmo sendo o primogênio de Anu, ele não estava destinado a ser o sucessor de seu pai ao trono de Nibiru. Regras complexas de sucessão, reflexo da conturbada história dos nibiruanos, concediam tal privilégio ao meio-irmão de Enki, Enlil. No empenho de resolver o amargo conflito, Enki e Enlil acabaram em uma missão, em um planeta estranho, a Terra, cujo ouro era necessário para criar um escudo que preservasse a pequena atmosfera de Nibiru. Foi nessas condições, ainda mais complexas por causa da presença de sua meia-irmã Nishag, a oficial médica-chefe dos Anunnakis, na Terra, que Enki decidiu desafiar os planos de Enlil de fazer com que a humanidade perecesse no dilúvio. O conflito entre os meio-irmãos continuou, mesmo entre seus netos. O fato de que todos eles, especialmente aqueles nascidos na Terra, enfrentavam a perda da longevidade proporcionada pelo longo período orbital de Nibiru, aumentou as agonias pessoais e aguçou as ambições. Tudo isso chegou ao ápice no último século do 3º milênio a.C., quando Marduk, primogênito de Enki, por sua esposa oficial, proclamou que ele, e não o primogênito de Enlil, Ninurta,
deveria herdar a terra. O amargo conflito, que inclui uma série de guerras, levou ao uso de armas nucleares. O resultado não intencional foi o fim da civilização suméria. A iniciação de indivíduos selecionados nos segredos dos deuses marcou o início do sacerdócio, as linhagens de mediadores entre os deuses e o povo, os transmissores da palavra divina aos mortais terrestres. Os oráculos, interpretações de declarações divinas, misturaram-se à observação dos céus aos presságios. E quando a humanidade cada vez mais tomava partido nos conflitos dos deuses, a profecia começou a desempenhar um papel. De fato, o termo que denota esses porta-vozes dos deuses que proclamavam o que estava por vir, Nabi, era o epíteto ao filho primogênito de Marduk, Nabu, que em nome de seu pai, exilado, tentou convencer a humanidade de que os sinais celestes indicavam a supremacia de Marduk. Esses acontecimentos destacaram a necessidade de diferenciar entre sorte e destino. As proclamações de Enlil, às vezes também de Anu, que costumavam ser inquestionáveis, estavam agora sujeitas aos minuciosos exames de diferença entre o Nan, um destino como os circuitos planetários, cujo curso havia sido determinado e era imutável, e Nan-Tar, literalmente um destino que poderia ser curvado, quebrado, mudado, que seria a sorte. Revisando e relembrando a sequência dos acontecimentos e o aparente paralelismo entre o que havia ocorrido em Nibiru e o que acontecera na Terra, Enki e Enlil começaram a ponderar filosoficamente o que de fato fora destinado e não poderia ter sido evitado, e o que acabou acontecendo como consequência de decisões certas ou erradas e do livre arbítrio. Estas não podiam ser antecipadas, enquanto que as primeiras podiam ser previstas, especialmente se todas, como os circuitos planetários, fossem cíclicas. Se o que foi voltaria a ser, se as primeiras coisas voltariam a ser as últimas coisas. O evento climático da desolação nuclear aguçou o exame de consciência entre os líderes dos Anunnakis e destacou a necessidade de explicar para as devastas massas humanas o porquê de ter ocorrido tudo aquilo. Foi coisa do destino ou apenas o resultado da sorte dos Anunnakis? Havia algum responsável? Alguém para prestar contas? Nos conselhos dos Anunnakis, às vésperas da calamidade, foi Enki o único a se opor ao uso das armas proibidas. Foi então importante para Enki explicar aos sobreviventes que sofreram como aquele ponto crítico na saga dos extraterrestres que tinham boas intenções havia acontecido. E quem, senão Enki, o primeiro a chegar e presenciar tudo, era o mais qualificado para contar sobre o passado, para que o futuro pudesse ser adivinhado? E a melhor forma de contar tudo isso era um relatório em primeira pessoa, feita pelo próprio Enki. É certo que ele escreveu sua autobiografia, pois um longo texto, estendendo-se por pelo menos 12 tabuletas, descoberto na biblioteca de Nippur, cita Enki dizendo: "Quando cheguei à terra, havia uma grande inundação. Quando me aproximei de seus prados verdes, montes e morros eram empilhados ao meu comando. Em um lugar puro construí minha casa. Um nome apropriado eu lhe dei." O longo texto prossegue descrevendo como Enki atribuiu então tarefas aos seus tenentes, iniciando sua missão na Terra.
Vários outros textos que relatam diversos aspectos do papel de Enki nos acontecimentos que se seguiram servem para complementar o seu relato. Eles incluem uma cosmogonia, um épico sobre a criação, cujo cerne está no próprio texto de Enki, chamado pelos estudiosos de Gênese de Eridu. Nele se inclui descrições detalhadas da criação de Adão, além de descrever como outros Anunnakis, macho e fêmea, chegaram até Enki em sua cidade, Eridu, para obter dele o ME, uma espécie de disco de dados como todos os aspectos da civilização codificados, e então também inclusos textos sobre a vida privada de Enki e seus problemas pessoais, como relato de suas tentativas de ter um filho com sua meia-irmã, Ninshag, suas relações promíscuas com as deusas e com as filhas do homem, e as inesperadas consequências resultantes disso. O texto de Atrahasis ilumina os esforços de Anu para prevenir um surto de rivalidade de Enki e Enlil, dividindo o domínio da terra entre eles, e os textos que registram os acontecimentos que precederam ao dilúvio tornam quase textuais os debates do Conselho dos Deuses sobre a sorte da humanidade e o subterfúgio de Enki, conhecido como relato de Noé e a Arca. Um relato conhecido somente por meio da Bíblia, até ser encontrada uma de suas versões mesopotâmicas originais em tabuletas de Epopeia de Gilgamesh. As tabuletas de barro sumérias e acádias, bibliotecas dos templos babilônios e assírios, mitos egípcios, hititas e cananeus e narrações bíblicas foram o corpo primordial de memórias escritas sobre as questões dos deuses e homens. Pela primeira vez, esse material disperso e fragmentado foi agregado e utilizado por Zecharia Sitchin para recriar o testemunho de Enki, lembranças bibliográficas e profecias criteriosas de um deus extraterrestre, apresentado como um texto ditado por Enki e um escriba escolhido, um livro de testemunho para ser revelado no momento apropriado. Ele faz recordar as instruções de Jeová, as profecias de Isaías, século 7 a.C. Agora vem, escreve-o em uma tabuleta selada, como um livro, grava-o, deixe-o ser um testemunho até o último dia, um testemunho para todo sempre. Isaías 30:8. Ao lidar com o passado, o próprio Enki percebeu o futuro, a noção de que os Anunnakis, exercitando o livre-arbítrio, eram senhores de sua própria sorte, assim como da sorte da humanidade. Abriu caminho à conclusão de que o destino, afinal, determinava o curso dos acontecimentos e, portanto, como reconhecer os profetas hebreus, as primeiras coisas serão também as últimas. O registro dos eventos ditados por Enki tornam-se, assim, um fundamento para a profecia e o passado torna-se o futuro.